Boa noite, pessoal. Continuação da aula, segunda parte, então, tá? Eu vou compartilhar a tela para a gente falar também sobre as adaptações de pequeno porte, adequações de pequeno porte, tá? Então, eu pego o mesmo modelinho, né, que é o projeto Escola Viva, que também tem pelo material do MEC. Eu vou tirar um pouquinho a câmera, pessoal, mas depois eu coloco de novo, tá? Então, a gente tem adaptações curriculares de pequeno porte, vai estar assim esse material no MEC, também posto lá para vocês, tem em PDF, tá? Mas lembrando que a gente está usando a nomenclatura de adequações curriculares. A Nélia falou que ia entrar, deixa eu ver se ela conseguiu nessa. Ela não tinha instalado o Zoom, por isso que não estava dando certo. Bom, se ela entrar, a gente vê aqui, tá? Aí ele vai trazer outras informações mais específicas, algumas que a gente já conversou e outras mais específicas. Vocês vão ver que, eu acho que é no outro material, vai ter uma questão de número de alunos. Esta é uma questão bastante polêmica. Então, assim, é claro que a gente sabe que o número de alunos de uma escola pública é grande demais. E isso independe se tem pessoas com deficiência ou não, né? Então, a gente já sabe disso. Agora, existem projetos de lei tentando diminuir o número de alunos, quando a gente tem pessoas com deficiência na sala também. Existem projetos nesse sentido, tá? Mas, na realidade, pelo menos que eu saiba, ainda não tem nada em vigor. Pelo que eu sei, o Estado talvez esteja um pouco mais avançado com relação a isso. Priscila, você é do Estado, né? Depende sim, sou, mas depende da escola, depende do setor, né? Sempre se prioriza um número menor de alunos quando você tem alguma inclusão. Porém, assim, dependendo do setor, infelizmente não é possível. Sim. Aí o que você tem, dependendo da deficiência, é o professor auxiliar exclusivo, que Entendi. já ajuda bastante, né? Sim, com certeza, ajuda e muito. Mas assim, oficialmente, então, né, acaba dependendo um pouco mais aí de setor e de É, bom senso também, mas sim, assim, existe, né, toda aquela questão, o próprio Conselho Nacional de Educação tem orienta, a né? orienta, então, na medida do possível, sim, Tá. mas Então, não só é, para a né, gente saber aí. situações... Municipal, assim que eu trabalho no municipal, a gente não tem nada por escrito, É, entende? Então é uma questão muito de bom senso, mas por escrito não tem. E aí, quando não tem por escrito, fica muito difícil de você lutar em termos de direitos, né? Porque tem que ter por escrito para a gente poder ir atrás, né? Enfim, são avanços que a gente ainda necessita criar, né? Bom, agora falando um pouco mais é a questão do currículo. Quando a gente fala de currículo, vou fechar aqui a câmera novamente, aqui o pessoal tá chegando aqui em casa, aí é por isso, tá? Quando a gente fala de currículo, a gente não está falando só do que a gente ensina em sala de aula, a gente está falando de praticamente tudo que se refere ao desenvolvimento pedagógico e global do aluno. Então, muitas vezes a gente está falando também, né, estendendo tudo para passeios escolares, festas temáticas, aulas especializadas, atividades extra-classe. Isso é um ponto. Mas o outro ponto também que eu quero alertar é que muitas vezes a gente não leva em consideração, por exemplo, o momento da alimentação, da merenda escolar, que é também um momento de ajuste, muitas vezes, que vai ser necessário e acaba entrando como adequação curricular também. Porque de uma forma indireta, acaba influenciando, ou muitas vezes direta, né, claro, acaba influenciando na aprendizagem da criança. Então, por conta disso, também acaba sendo aí um motivo de adequação curricular. Que mais que a gente pode pensar aqui? Se as adaptações são iguais. As adaptações, elas têm que ser individualizadas, né? Então, elas respeitam o perfil educacional da criança, o perfil psicológico, inclusive, né? Psicoeducacional, não psicológico, mas assim, de uma maneira geral, ela acaba
abrangendo muitos fatores, né? Então, o estilo cognitivo, o potencial, as dificuldades, enfim. Então, a gente acaba tendo que fazer um material muito individualizado, tá? Os alunos que têm dificuldades, né, deficiências físicas ou sensoriais, eles precisam muito mais, às vezes, de recursos do que de adaptações de conteúdo. Mas, como eu disse, depende muito se essa criança não tem também alguma comorbidade, tá? Porque se ela tiver comorbidade, aí ela pode precisar de outras adaptações também, tá? E aí, o que a gente tem que pensar, levar em consideração? Eu não estou seguindo exatamente essa cartilha, tá? Porque ela é bem basicona. Mas, olha, ela vai falar uma coisa que a gente já conversou, né? Sobre criar as condições físicas, ambientais e materiais para a participação do aluno. Isso a gente já conversou anteriormente, tá? Atuar para a aquisição de equipamentos e recursos materiais específicos necessários. Adaptar materiais de uso comum. Então, são coisas que a gente já conversou aí na questão dos ajustes, né? Por isso que eu não vou ficar seguindo aqui exatamente, tá? Mas uma coisa, por exemplo, que a gente deve levar em consideração, e esse material é legal porque ele traz isso, por exemplo, no caso específico da criança com deficiência visual, baixa visão. Posicionar o aluno de forma a favorecer a possibilidade de ouvir o professor. Muitas vezes não é só de ouvir, de ver também, porque se for baixa visão, muitas vezes ele pode ter uma dificuldade com relação à luz. Né? Embora a gente ache que é o contrário, mas muitas vezes ele pode ter uma dificuldade com relação à luz. Então, colocar num lugar que a luz não vai incidir diretamente sobre o aluno, tá? Se ele tem, por exemplo, uma dificuldade de atenção também, você não vai colocar ele perto de janela, né? Ou perto de porta, porque transita muitas pessoas e aí isso acaba distraindo muito mais. Então, aqui tem um material bem legal sobre isso, né? Por exemplo, na questão da deficiência visual, dar explicações verbais sobre todo o material abordado em sala de aula de maneira visual. Por exemplo, você vai escrever na lousa, você vai usar um lápis, um giz amarelo. Aí você tem que falar, olha, agora eu estou usando um giz amarelo porque eu quero destacar o conteúdo, né? O aluno, mesmo que ele esteja usando um reglete, ele vai saber que aquele conteúdo é um conteúdo diferente, diferenciado, tá? Então, na medida do possível, descrever também situações, se for um aluno com deficiência visual, tá? Oferecer, então, essa instrução verbal, tá? E descrever. Outra coisa, né, lembrando que eu já falei, toda vez que a gente vai se aproximar ou se afastar de um aluno com deficiência visual, tem que avisar, tá? Por quê? Para ele não ficar te procurando sem saber. Ah, tá na educação física, o que dá para adaptar de material? Bola com guiso, porque daí ela vai fazer o barulho, então ele vai saber se está chegando perto dele ou não, tá? Equipamento de informática, tem o teclado com colmeia, que é muito utilizada. A colmeia é baratinha de comprar, então é uma coisa que a escola consegue adquirir de forma tranquila, dá para conseguir pela internet. Aí tem uns materiais, até se vocês quiserem anotar, eu gosto muito de uma loja que chama Teca Acessiva. Tem essa, Teca Acessiva. Desculpa, assistiva, falei errado. Assistiva, Teca Assistiva. Tem o Bengala Branca, que também tem bastante material bacana, só que ele é bem específico para o público de deficiência visual, tá? E que eu tô lembrando agora, de uma maneira geral, são esses. Depois, se eu lembrar mais, eu vou falando para vocês, tá bom? Então, dá para a gente conseguir esses materiais pela internet mesmo. Tô tentando lembrar de um grande agora e me sumiu da memória. Se eu lembrar até o final da aula, eu falo novamente, tá? Bom, enfim. Outros materiais que a gente pode adaptar, prancha, né, de inclinação. Então, a gente inclinar o livro, se é uma situação de baixa visão, inclinar o livro de uma maneira que ele fique o mais próximo possível do aluno. Isso dá para fazer com madeira, né, uma pranchinha de madeira, ou com qualquer outro material, né? Nós somos professores, a gente adapta materiais com facilidade com relação a isso, né? Também tem o livro falado. O livro falado, se você entrar no site do Instituto Benjamin Constant, então marca aí, Instituto Benjamin Constant, site do Instituto Benjamin Constant,
você consegue livro falado, né? Os audiolivros, tá? Tem também, hoje em dia, tem aplicativos, né, que facilitam isso. Mas tem o audiolivro já em CDzinho, em DVDzinho, que é bem bacana, que dá, eles mandam para as escolas. Eles não mandam para a pessoa física, tá? Porque não pode ser comercializado nem nada, mas eles mandam para a escola gratuitamente e mandam em quantidade grande, tipo títulos que a gente não encontra com facilidade, por exemplo, Machado de Assis, sabe? Títulos clássicos mesmo. E a gente consegue ir lá no Instituto Benjamin Constant. Eles têm bastante material, não só do livro falado, mas de outros tipos de materiais também. É bem interessante esse site, vale a pena vocês visitarem e ver tudo que eles têm de disponível, tá? E tem a Laramara, só que eu não lembro se ela manda gratuitamente, mas lá também tem materiais interessantes, tá bom? Só que esses dois que eu falei são específicos para o público de deficiência visual, embora que o audiolivro a gente usa também com pessoas com TDAH, muitas vezes, que são mais auditivas, depende muito do público, né? Tem gente que tem TDAH que é mais visual e tem gente que é mais auditiva. Então, depende muito do estilo de aprendizagem. Se for uma pessoa mais auditiva, você acaba utilizando os audiolivros, não só com pessoas com deficiência, com deficiência visual, tá bom? Então, esse é um material bem legal também. E aí vai falar de outras coisas, aí ele vai especificar sobre cada deficiência, tá? Mas eu vou falar hoje de uma maneira mais geral do que específica. O que a gente tem que pensar antes de adaptar um material, antes de fazer uma adequação curricular? Quais os objetivos de ensino? Então, por que eu vou ensinar? Né? Depois, quais os conteúdos de ensino? O que eu vou ensinar? Quais os métodos, estratégias e técnicas? Como eu vou ensinar? Os recursos pedagógicos, quais os materiais que eu vou utilizar para ensinar? Então, por quê, o que e como? Carro-chefe. Vou até pôr uma lousinha aqui e já vou escrever para vocês. Então, planejar a adequação curricular. Se quiserem anotar aí, o que você vai precisar pensar, então, para planejar essa adequação? O porquê, o que e o como. Tudo isso, como, porquê, o que e como, vou ensinar. Ok? Por exemplo, os professores têm uma angústia muito grande com relação à alfabetização de pessoas com TEA, né? Transtorno do espectro autista. Mas, naquele momento da vida daquela criança, o que é uma prioridade para aquela criança? É saber as letras ou é falar oi? É saber o alfabeto de trás para frente, de frente para trás? Ou é saber se expressar e falar, olha, eu tô com dor de barriga, ou eu preciso ir ao banheiro, né? Então, isso também é conteúdo. Por quê? Porque se naquele momento isso é necessário para aquela criança, é conteúdo. Então, a gente tem que priorizar o que é necessidade para aquela pessoa, tá? Então, por quê? Por que eu vou ensinar a letra se aquele aluno não sabe se comunicar, se falar como é que ele está se sentindo, se ele está com dor, se ele não está e tudo mais, né? Agora aí vem o quê? Então, tá, já sei que não vai ser o mais adequado naquele momento, não significa que não seja importante, tá? Não significa que não seja importante, mas naquele momento tem outras prioridades. Então, você tem que elencar prioridades. Aí, beleza, elencou prioridades, aí você vai pensar, beleza, diante dessas prioridades, o que eu vou ensinar? Eu vou trabalhar cumprimentos. Nossa, mas cumprimentos é conteúdo? É conteúdo. Cumprimentos é conteúdo, né? É claro que não é um conteúdo de 5º ano, né? Mas se for necessário para aquele aluno, vai ser um conteúdo para aquele aluno, né?
E como eu vou ensinar? Então, quais as estratégias que eu vou utilizar? E aí entra a questão das dicas, né? Dependendo da criança, as dicas visuais, né? Então, usar as fichinhas com imagens, repetições, tá? Por quê? Porque são crianças que necessitam da repetição para formular para sistematizar o aprendizado, tá? E assim por diante, tá bom? Eu vou deixar a luzinha aí do lado, porque se precisar a gente já marca. Temporalidade, quanto tempo eu vou levar para ensinar? E entra numa outra questão. Eu falei um pouco antes sobre adequação de temporalidade com relação ao horário de entrada e saída da escola, que é uma adequação mais no sentido macro, mais assim, de maior porte, né, de grande porte. Agora, com relação ao professor, a temporalidade também tem a ver com o tempo de, muitas vezes, até de permanência numa mesma série. Por exemplo, falar uma situação polêmica, né? Eu tive uma situação de uma criança que estava no 2º ano de ensino fundamental, só fazia garatuja e era bastante comprometida e tinha faltado muito tempo, assim, tipo, tinha com certeza ultrapassado 25% de faltas. Mas por ser pessoa com deficiência, muitas vezes o professor fica com dó e tudo mais, e acontecem coisas nesse sentido que, na verdade, são capacitismo, né? Mas, enfim, a gente sabe o que acontece na vida real. A mãe não era uma pessoa muito dedicada com relação à escola, e, na verdade, nem com relação a pai, nem na pai ela levava, ela faltava também, da pai quase perdeu a vaga várias vezes. Enfim. E conclusão, o desenvolvimento dessa criança, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com a deficiência que ele tinha, poderia ter sido melhor. Mas mesmo com as adequações curriculares propostas, ele não deu conta. Por quê? Porque ele mais faltava do que ia. Quando ele ia, ele brincava muito, né? E muitas vezes as pessoas ficavam com dó e etc. O que aconteceu? Chegou no final do ano, a minha orientação como professora de educação especial foi: vamos reter este aluno. Para puni-lo? Não, eu nunca retenho aluno para punir. Isso daí não funciona, na minha opinião, não, né? Então, reter o aluno por quê? Reter o aluno para que ele tenha mais tempo de aprendizagem de um mesmo conteúdo que até o momento ele não conseguiu adquirir. Isso seria o quê? Seria uma adequação de temporalidade. Afinal de contas, se ele precisar permanecer mais tempo naquele conteúdo, ele pode permanecer mais tempo naquele conteúdo, desde que isso seja necessário e desde que no ano seguinte você consiga oferecer para ele condições de acesso ao currículo. Agora, também você reter. Se no ano seguinte você não vai conseguir dar conta de oferecer o que ele precisa, também não resolve. Então, aí nesse caso, é melhor não reter, tá? Outra coisa, com relação a reter ou não reter, né? Esse é um assunto bem polêmico. Mas outra coisa que a gente deve levar em consideração é se de fato isso vai beneficiar o aluno. No caso dele, ele tinha o tamanho, a estrutura física dele era, embora ele estivesse no 2º ano, ele visualmente ele parecia, se assemelhava ao desenvolvimento de uma criança, o corpo eu tô falando, tá? O desenvolvimento de uma criança de 5 anos, 4 para 5 anos. Então, se ele permanecesse mais um ano no 2º ano, ele não ia destoar tanto dos outros alunos da classe com relação à questão de tamanho, até de interesses, porque ele tinha interesses bem infantilizados ainda para a idade dele. Então, não iria causar um prejuízo reter este aluno, tá? Porque muitas vezes acontece isso. Por exemplo, já tive situações que eu falei, não vai reter. Por quê? Porque era uma criança, num outro caso, era uma criança que estava no 3º ano do ensino fundamental, mas o corpo, a estrutura física era de 5º ano. Aí tem a questão dos interesses. Os interesses a gente sabe que vai mudando, a questão dos hormônios vai modificando, e aí você reter, você pode criar uma outra situação mais complexa, né? A gente sabe que a criança com deficiência ela tem uma dificuldade maior no controle, né? No controle inibitório. Então, aí poderia gerar outros problemas até maiores e pior nesse caso específico, outro caso específico, a criança ela não ia se beneficiar da retenção porque a questão dela era mais comportamental do que cognitiva. Então, se a questão é mais comportamental do que cognitiva, a reter não vai resolver, né? Eu acho que
Isso é uma questão de bom senso, muitas vezes. É claro que a gente fica, né, preocupado com, né, nossa, como que vai passar para o ano seguinte e tudo mais, mas assim, se a questão é mais comportamental, eu não vejo benefício nenhum na retenção. Agora, se a situação é cognitiva, a gente tem que avaliar. Analisar os prós e contras, né? A questão do emocional também pesa muito, né? E analisar se aquilo vai beneficiar a criança, né? Naquele caso especificamente, a professora não concordou, então não reteve essa criança. Ela passou para o ano seguinte, continuou com as mesmas dificuldades, continuou com a garatuja, continuou faltando bastante, enfim, os mesmos problemas. E chegou no 5º ano exatamente do mesmo jeito e hoje já está no 6º ano exatamente do mesmo jeito. Então não teve um avanço no desenvolvimento, né? Então eu penso que naquele momento talvez seria interessante ele ter sido exposto ao mesmo conteúdo, né, mais tempo, nesse caso, tá? Sei que vocês pensam sobre isso, mas cada caso é um caso. Não tem que avaliar com muito, muito, muito cuidado. Isso também pode ser uma adequação de temporalidade, caso seja necessária. Claro que a gente não vai ficar usando isso desnecessariamente, tá? Isso é realmente uma coisa assim para casos muito específicos, tá? Outra questão é a questão da avaliação. Como eu vou avaliar o que o aluno aprendeu? Essa é uma dificuldade também para pessoas que estão avaliando pessoas com TEA, porque muitas vezes eles não demonstram tudo o que eles aprenderam, né? Tudo o que eles sabem. Então, isso pode realmente se tornar uma dificuldade. O ideal é você tentar utilizar várias formas de avaliação diferenciadas, né? Muitas vezes ele não vai escrever o que ele aprendeu, mas ele pode falar o que ele aprendeu, né? O que ele sabe. Ou ele pode desenhar. Então, a gente tem que pensar em várias formas, tá? Uma pessoa surda, por exemplo, que usa Libras, ela pode, de repente, fazer uma prova sinalizando, né? Gravar, no caso tem que gravar, né? Para depois ser corrigida com o auxílio do intérprete de Libras, é claro, tá? Então, como eu disse, cada caso é um caso, mas a gente tem que pensar em tudo isso, tá? Então, deixa eu marcar aqui também a questão do processo de avaliação. Tudo isso tem que ser pensado antes aí do planejamento da adequação curricular, tá? E aí a gente vai então pensar aí numa lista de conteúdos que a gente precisa, o perfil do aluno, tá? E o repertório de aprendizagem que ele já tem ou não. Por exemplo, João Pedro está matriculado no 4º ano, tem 10 anos e possui autismo. A escola rastreou seu repertório e verificou que em português ele alcança os conteúdos propostos para o pré-2. Ele está no 4º ano, mas os conteúdos em língua portuguesa são do pré-escola. Em matemática, João só domina os conteúdos do pré. Em conteúdos interdisciplinares, como História, Geografia e Ciências, João possui conhecimento compatível com, sei lá, um maternal. Tá? Tô pensando assim, né? Numa situação mais complexa mesmo. Em Educação Física, Artes e Música, João acompanha parcialmente e realiza as atividades após a demonstração. Lembra que eu já falei essa questão de modelagem, né? A gente tem que oferecer um modelo para a criança para ela fazer a tentativa de imitação. Tá? Eles não imitam espontaneamente, então a gente tem que levar isso em consideração também. Então, num caso desse, né, como que ficaria esse conteúdo? Compensa eu dar sei lá, substantivo, composto, derivado, etc., para um aluno que está neste nível, neste momento? O que vocês acham? Sim ou não? Né? Então, a gente primeiro teria que fazer o quê? Nesse caso aí. Avaliar, né? Avaliar a criança, aí já chegou lá no resultado. Ah, beleza. A pessoa só sabe que ele está nesse nível compatível com o pré porque ela avaliou. Ah, legal, tá ali. E aí, beleza, você avaliou. Diante do que você avaliou, o que você tem que fazer, então?
traçar um planejamento para aquela criança que não destoe muito. Por exemplo, está na aula de língua portuguesa, ele vai ficar desenhando? Não, ele vai estar com conteúdo de linguagem. Ah, tá na aula de matemática, ele vai ficar com carimbo da professora carimbando num papel? Não, ele vai ficar com conteúdo de classificação, seriação, né? Por quê? Porque isso é do domínio de matemática. É conteúdo de quarto ano? Não, mas é de matemática, ok? Tá em geografia, então é nesse sentido a questão da adequação também, tá? O que a gente tem que pensar? Tá, a gente já avaliou essa criança. A criança imita? Porque se ela imita, eu posso colocar modelos de atividades, né? Será que tem alguma questão sensorial que interfere e faz com que ela renda menos? Por exemplo, barulho, por exemplo, luz demais, né? Que tem muitos autistas que têm a questão da iluminação também, que acaba complicando. Essa criança, como é a comunicação dela? É verbal, não é verbal, né? Como que é a questão da motricidade, né? A coordenação motora é boa? É precária? Como é? Então, tudo isso vai interferir aí na adequação dessa criança, tá? Aí, no caso, você vai ter que propor um conteúdo de acordo com, mesclando um pouco do que ele já tem construído e um pouco do que ele precisa construir. O que ele já tem construído? Se ele tem noções de pré, então provavelmente ele consiga fazer uma classificação, consiga conceitos básicos como igual e diferente, mais, menos, coisas nesse sentido, que você pode utilizar em matemática, por exemplo, e tentar ampliar isso aos poucos. Ah, então eu vou inserir quantificação até o número 10, quantificação até 10. Isso vai fazer parte da adequação curricular de matemática dessa criança. Que mais? Ah, eu vou inserir, nomear números, né? Como matemática também, beleza, conteúdo de matemática, né? E assim por diante, entendeu? Só que o que a gente não pode é deixar essa criança desenhando enquanto a classe toda tem um conteúdo e ele fica lá desenhando. Isso não pode acontecer, tá? Que mais? A gente tem que pensar em língua portuguesa, a gente tem que pensar geografia, história, tudo de acordo com o que é possível para aquela criança, tá? E aí a gente pode pensar assim, bom, habilidades de vida diária. Essa criança já tem construída? Ela lava as mãos antes do lanche, ela consegue escovar os dentes após o lanche, ela tem alguma independência nas atividades que ela realiza, sim ou não, né? Isso vai precisar ser trabalhado também. Precisa engrossar uma caneta para que ela facilite a coordenação motora dessa criança, sim ou não. E aí o professor, se tem uma questão de coordenação motora, o professor de educação física vai ser essencial no trabalho com essa criança, tá? Não que os outros não sejam, mas é claro que ele vai conseguir trabalhar coisas muito mais específicas, tá bom? Então aí, nesse caso, entrariam várias situações, como, por exemplo, a questão dos cumprimentos, que vai entrar em língua portuguesa também, né? Então, percebe que muitas vezes a questão da adequação curricular ela é mais simples do que a gente imagina, tá? Então, basicamente, seria isso. Eu vou agora, tá acabando o nosso tempo de novo, e aí depois eu não vou retornar, porque a gente já vai finalizar mesmo. Eu vou mostrar um modelo de adequação curricular para vocês, tá? Onde eu tenho aqui foi um caso de 2005, a gente põe o logo, a secretaria, a escola, foi uma adequação curricular real que eu fiz, eu só tentei tirar o nome, tá? Depois eu vou dar uma conferida se eu tirei o nome em todos os momentos, para não termos problemas. Para não expor a criança. É uma criança com síndrome de Down, tá? Aí eu falo sobre o histórico dela, acompanhamento, atendimento clínico. Essa parte aqui é o professor de educação especial que deve fazer, porque ela é muito específica. Diagnóstico inicial também, o ideal é que o professor de educação especial essa parte faça em parceria, se possível, com o professor de sala regular, ou ele pode ir adiantando já algumas escritas aqui para facilitar. E depois ele dá algumas orientações que vão ficar nesse documento de adequação curricular, percebe? Ó, adequação de objetivos e conteúdos, adequar ou suprimir parte dos objetivos e conteúdos referentes ao seu nível de escolarização.
adequando nesse sentido o currículo à sua necessidade educacional. Objetivo geral, desenvolver habilidades sociais, era o caso dessa criança específico, tá? Potencializando o que já foi alcançado, ativar funções cognitivas para a construção de conceitos envolvidos nos saberes escolares de forma lúdica e significativa. Essa foi a orientação que foi dada para o professor. Então, essa é a parte do professor de educação especial, tá? Adequação da estratégia metodológica, promover modificações na seleção de materiais diferenciados em função dos resultados que se pretende. Observação, as orientações específicas estão em anexo. É porque quando eu faço isso, eu faço orientações também, né? Tudo por escrito. Adequação do processo avaliativo. A avaliação deverá ser contínua e gradual, com base no currículo adaptado. Você não pode dar uma prova igual você dá para os outros, porque senão não vai ser uma prova adaptada, né? Adequação de temporalidade. De acordo com o nível de desenvolvimento cognitivo, será importante não fixarmos tempo para aquisição dessas habilidades. Então, não vai necessariamente adquirir essa habilidade X em um bimestre. A gente não sabe se vai demorar só um bimestre ou se vai ser mais, né? Por isso que eu gosto de fazer anual, tá? Aí, o que eu coloco? Deixa eu pegar aqui para anotar, para mostrar uma coisa importante para vocês. Ó, estão vendo o vermelhinho aqui do meu mouse, né? Aqui nesse primeiro bloco, eu coloco o que está previsto para a série, que é para a turma toda. E aí eu coloco o anexo planejamento da classe toda, porque senão ia ficar muita coisa aqui e não ia dar, né? Então, estou aqui ó, em elementos da língua portuguesa, tá? Estou falando de conteúdos. Aí depois, as modificações necessárias específicas para a inclusão do aluno. Eu gosto de fazer desse jeito, tem gente que faz diferente. Aí eu vou dar um exemplo, só vou citar esse, tá? Utilizar os conteúdos previstos para a série como temas geradores para explorar a aprendizagem necessária, visando a ampliação do vocabulário. Dá para trabalhar com pasta de vocabulário também, que também faz parte de língua portuguesa, dependendo do que você está trabalhando, ou você pode usar isso também em História e Geografia. Explorar com letras móveis e solicitar a grafia para registro, como forma de aproximar sua grafia da escrita convencional de letras. Utilizar inicialmente a fonte 16 na escrita, embora não tenha sido avaliado pelo CPC, que é o Centro de Prevenção de Cegueira de Americana. Mas a gente já sabia que essa criança tinha uma dificuldade também na parte da visão, tá? Não era além da síndrome de Down. Textos lacunados, né? Ordenação de palavras e textos, atividades de alfabetização a partir dos temas ligados ao material de trabalho em sala. Imagens, vídeos, objetos que remetam ao concreto. Bom, aí, por exemplo, estou trabalhando lá poesia. Eu pego uma palavra da poesia que foi trabalhada, trabalhei uma poesia com a classe toda, eu pego uma palavra da poesia que foi trabalhada e trabalho esta palavra especificamente com esse aluno. Eu estou com um tema gerador, eu estou dentro do mesmo conteúdo que os outros e eu estou fazendo uma adequação curricular. Então, este é o pulo do gato, tá? Aí depois, objetivos. Tem objetivo para a sala toda e tem objetivo específico para aquela criança. Avançar no conhecimento sobre o sistema de escrita e iniciar o registro das letras de forma convencional para avançar na hipótese de escrita, no caso ele era pré-silábico, fazer garatujos. Melhorar, é aquele que eu falei, tá? Melhorar a linguagem oral e a coordenação motora fina, ok? Quais as estratégias? O material didático, né? Com tamanhos diferenciados, materiais audiovisuais como vídeos, imagens e músicas, explicação e atenção direcionada ao aluno. No caso, esse aluno tinha um professor de apoio, depois começou com um professor de apoio, depois ficou com uma estagiária, tá? De pedagogia. E aí, essa orientação era passada também para a estagiária, tá? Então, exploração de recursos como desenhos, colagem, porque ele precisava da questão da coordenação motora, recorte, dobradura, gravura, recorte de revista. Só que aí não vale você dar uma colagem e você colar para ele, porque daí ele não está fazendo. Então ele não vai se desenvolver, né? Se é colagem, é o aluno que cola, mesmo que fica feio, tá? Então a gente não tem que fazer coisa bonita, a gente tem que fazer coisas funcionais. A gente está em sala de aula. O que é mais importante, a estética ou o aprendizado? Obviamente que é o aprendizado. Então, você não tem que priorizar a beleza, né?
Porque muitas vezes já vi muitos profissionais de apoio fazendo isso, pegando e colando para o aluno. Eu tive uma professora, na época eu ajudava na parte de intérprete de Libras com o aluno. Ele era surdo, né? Ele é surdo e ele não tinha nenhuma comorbidade, é um aluno extremamente inteligente e capaz. E aí a professora um dia falou, e aí eu trocou, né? Eu saí daquela escola, fui assumir o cargo que eu tô hoje, e aí entrou outra profissional que também é intérprete de Libras. No caso, eu não sou intérprete de Libras, mas naquele momento eu estava atuando assim porque não tinha outra solução. E aí a professora um dia encontrou comigo na rua, muito tempo depois, e ela falou assim para mim, eu adorei a intérprete que entrou, porque ela até aponta o lápis pro fulano. E eu falei, mas apontar o lápis não tem a ver com a surdez. Ele é surdo, ele não tem um problema físico, ele não tem um problema motor, ele dá conta de apontar o próprio lápis. E ele apontar o próprio lápis dele é uma questão de autonomia. Então eu não vou apontar o lápis para ele, em hipótese alguma. A não ser que ele tenha uma questão de coordenação motora fina, que ele não tem. Então, você percebe como as pessoas confundem o coitadinho com a necessidade. Então, a gente não tem que priorizar o coitadinho. A gente tem que ver qual é a necessidade daquele aluno. Aquele aluno precisa que eu aponte o lápis para ele? Se ele é surdo, qual a relação entre apontar o lápis e a surdez? Nenhuma. Então, não é necessário. Então, eu não aponto o lápis para aluno porque ele é surdo. Ok? Então, isso é importante a gente pensar nessas questões. Porque isso demonstra que a gente não espera dele nenhuma capacidade, nem de apontar o próprio lápis. Né? Ela arrumava a bolsa dele, o material escolar dele na bolsa, porque ele era bem desorganizado. Eu fiz isso 2 vezes para ensiná-lo. Se você está fazendo isso para ensinar, ok, vale. Mas se você está fazendo isso porque você acha que ele não é capaz, perdeu a validade, porque daí você está sendo capacitista, você não acredita na capacidade dele, tá? Então tem essas questões também. Então, olha, aí aqui vai falar sobre matemática, sobre, no caso, a gente fazia de português e matemática, porque as outras disciplinas, elas eram com os temas interdisciplinares, né? Então, o carro-chefe era o português e a matemática. Era um material que foi usado em 2015, não é mais usado aqui na rede, a gente mudou de material, então agora as adequações são um pouquinho diferentes. Mas, assim, isso aqui é para vocês terem uma ideia, tá? Eu vou dar uma revisada nesse material, ver se não tem o nome do aluno em nenhum momento aqui, para que não tenha nenhum problema, e depois eu passo isso como modelinho para vocês, tá bom? Próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um estudo de caso. Tipo que nem a gente conversou um pouquinho aqui sobre o aluno do 4º ano, só que daí eu vou querer a participação de vocês mesmo, para a gente montar. Aí a gente vai montar mesmo, eu ponho a lousinha aqui, e aí a gente vai montar uma adequação curricular muito simples, tá? A gente pode montar de não de uma disciplina toda, mas de uma atividade, tá? Uma atividade só, não da disciplina toda, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar para hoje, tá? Peço desculpas aí para os problemas técnicos aí, né? A gente teve que mudar aí um pouquinho, mas faz parte, né? A gente tem que usar os recursos que a gente tem. E se não fizesse pelo Zoom, a gente não tinha como gravar a aula, tá? É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar lá no WhatsApp, me chamar no particular, quem quiser, não tem problema nenhum. Na quinta-feira que vem, 7h30, a gente retorna, então, para a última aula, e aí a gente vai encerrar, então, o curso, e eu vou avisando vocês sobre outros cursos que eu vai elaborar para vocês, tá bom? Mas esse curso está chegando ao fim mesmo. Eu agradeço desde já vocês terem me acompanhado até aqui, e a participação de vocês foi muito boa, né? Embora estejamos num número pequeno, mas, na verdade, eu acabo preferindo trabalhar assim com poucas